Conhecer bem os seus principais instrumentos de trabalho é fundamental para todo profissional de qualquer profissão. Para o cirurgião dentista que realiza intervenções endodônticas, é fundamental conhecer as características básicas dos instrumentos endodônticos. Qual o padrão de movimento deve ser aplicado, os diâmetros, as variações de conicidade e dos desenhos dos instrumentos são algumas das características que devemos ter em mente para fazer a escolha do tipo de instrumento que eu vou utilizar para cada situação clínica. Sem dúvida, uma das grandes diferenças entre os instrumentos de aço inox e os instrumentos de níquel-titânio se referem à flexibilidade. A saída dos instrumentos manuais de aço inoxidável para os instrumentos de níquel-titânio evoluíram em questão dessa característica de flexibilidade. E à medida que esses instrumentos evoluem, os fabricantes têm evoluído na forma de fabricar esses instrumentos, acrescentando tratamentos térmicos, mecânicos e de superfície desses instrumentos, com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas desses instrumentos. Uma liga metálica de níquel-titânio ela pode apresentar uma maior porção de austenita ou martensita. Isso vai refletir em questões como dureza, capacidade de deformação, ductibilidade, aumento ainda mais da flexibilidade ou resistência à fadiga cíclica. As ligas de níquel-titânio que apresentam uma maior porção austenita, elas são ligas que tendem a ter um maior grau de dureza. Consequentemente, elas deformam menos durante a ação desse instrumento no preparo do canal radicular. Em contrapartida, as ligas que apresentam uma maior quantidade, uma maior porção de martensita, elas apresentam uma maior característica de ductibilidade. Em função disso, os instrumentos eles apresentam uma maior flexibilidade e apresentam uma maior resistência à fadiga cíclica também. Então, é uma característica de uma liga um pouco mais mole, portanto, um pouco mais flexível, e o efeito, a contrapartida disso, é uma liga que vai se deformar mais facilmente. Então, exemplos de ligas com maior porção de austenita são as ligas de níquel-titânio convencionais e aquelas que apresentam alguns tipos de tratamento do tipo eletropolimento. Então, polimento eletroquímico na sua superfície. Isso vai aumentar a qualidade do acabamento na superfície desses instrumentos. Vão ser instrumentos que vão apresentar um menor surgimento de microtrincas e, consequentemente, a propagação dessas trincas e a propagação das fraturas. As ligas M-wire e a fase R, elas apresentam uma pequena quantidade de martensita, o que confere a essas ligas um pouco mais de resistência à fadiga cíclica, um pouco mais de elasticidade, apesar da composição geral elas terem uma maior quantidade de austenita. As ligas que apresentam em sua composição uma maior quantidade de martensita são as ligas com controle de memória CM-wire, alguns tipos de high flex, que durante o seu processo de fabricação acrescenta-se descargas elétricas na usinagem, que vai dar à superfície desse instrumento uma maior dureza, e consequentemente aumenta um pouco a capacidade de corte. E as ligas com tratamento térmico, do tipo Gold ou Blue, que também apresentam controle de memória e apresentam uma maior dureza também na superfície desses instrumentos. Por último, a gente tem uma liga do tipo Maxwire que apresenta características de apresentar na sua composição uma maior quantidade de martensita, mas durante o preparo do canal radicular, durante a ação dentro do canal radicular, ela se transforma para austenita. Então, ela trabalha com essa memória de forma e é um instrumento que apresenta também uma super elasticidade. Em breve falaremos um pouco mais das características